Bom, boa noite, professor Tiago. Aqui é o acadêmico Francisco Gonçalves Nunes, do curso de Química. Em nome do tutor Tiago Luiz de Almeida, irei fazer aqui a apresentação do projeto estágio PAPE. Então, vamos lá. Apresentação. Acadêmico Francisco Gonçalves Nunes, disciplina estágio curricular, obrigatório 2 na área de concentração. Que eu escolhi foi a educação ambiental e o tema é a importância da educação ambiental. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que está sempre presente nos nossos dias atuais, concernente à poluição, à degradação, assoreamento, cuidado com as águas, com as fontes nascentes, desmatamento e assim sucessivamente. Então, a educação ambiental tem se consolidado como uma área essencial para a formação de cidadãos conscientes sobre os impactos de suas ações no meio ambiente e sobre as práticas sustentáveis. Então, a crescente preocupação com as questões ambientais, o agravamento do problema com a poluição e as mudanças climáticas tornam a educação ambiental um pilar fundamental para as políticas públicas e nos programas educativos. Então, é essencial que a educação ambiental ela esteja na formação tanto do lar, da família, como na escola. Então, a educação ambiental visa não só informar, mas também transformar comportamentos incentivando a preservação dos recursos naturais para garantir um futuro mais sustentável. Então, os objetivos é analisar como a educação ambiental pode modificar comportamentos em relação aos consumos e recursos naturais e investigar os impactos da educação ambiental nas políticas públicas de preservação ambiental. Então, a fundamentação teórica é basicamente sobre a transformação do pensamento de pessoas, principalmente dos alunos, daqueles que vêm dos seus lares, e através disso aí a escola seja um papel fundamental, juntamente com os professores, educadores, na formação de cidadãos, porque conscientize a população, o meio, para que possam proteger, digamos assim, o meio ambiente. Então, a escola é o lugar onde o aluno irá dar sequência ao seu processo de socialização. No entanto, comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, né? Então, da prática, fazendo, entendendo, né, esses impactos que o descuidado, o descuido, né, o descaso com o meio ambiente causa para a população, para o mundo, para o meio ambiente em geral. Então, os professores têm o papel de ser o mediador das questões ambientais, mas isso não significa que ele deve saber tudo sobre o meio ambiente para desenvolver trabalhos de qualidade com seus alunos, mas que ele esteja preparado e disposto a buscar conhecimentos e informações e transmitir aos alunos a noção que o processo de construção de conhecimento é constante. Para isso, o professor precisa buscar, juntamente com os discentes, mais informações com o objetivo de desenvolver nele uma postura crítica diante da realidade ambiental, de construir uma consciência global das questões relativas ao meio ambiente. Então, nesse caso, o professor ele não tem que saber tudo, né? Mas precisa pesquisar juntamente com a classe, juntamente com os alunos, juntamente com a escola, juntamente com o corpo docente, né? Meios que possam trazer essa educação para a sala de aula, assim conscientizando os alunos e esses, como cidadãos, conscientizando a sua família e assim sucessivamente. Então, a apresentação dos temas ambientais no ensino primário deveria se fazer com ênfase em uma perspectiva de educação geral dentro do marco, por exemplo, das atividades de inserção, junto com as atividades dedicadas à língua materna, a matemática, a expressão corporal e artística. O estudo do meio ambiente deve ocorrer aos sentidos das crianças, percepção do espaço, das formas da distância e das cores, e fazer parte das visitas e jogos. Ou seja, isso deveria, a educação, a EA, né, deveria, né, ser uma disciplina curricular na escola que fizesse parte do dia a dia, né, desde o primário, desde o jardim das crianças, né, até eles se conscientizarem que eles precisam cuidar do meio ambiente. Então, em casa, na escola, no caminho entre ambos, reveste-se de muita importância. Dias 1992. O ambiente escolar é um dos
primeiros passos para a conscientização dos futuros cidadãos para com o meio ambiente. Por isso introduzida em todos os conteúdos interdisciplinares, relacionando o ser humano com a natureza. A inserção do meio ambiente, da educação ambiental na formação de jovens pode ser uma forma de sensibilizar os educandos para um convívio mais saudável com a natureza. Este tema deve ser trabalhado com grande frequência na escola, porque é um lugar por onde passam futuros cidadãos, ou que pelo menos deveriam passar enquanto se é criança. Tem maior facilidade para aprender antes de pensar que o problema ambiental estão tão distante do homem, e que muito bom que se passe a observação com mais atenção ao ambiente que o cerca. Como eu disse, tem que começar desde o princípio, educando essas crianças, e a gente vê que não é um tema desenvolvido, né? É um tema que tenha bastante relevância, né? Tendo em vista que a gente tem uma grande gama de profissionais, de pessoas, de cientistas que trabalham esse tema, mas que não é muito levado a sério. Então, para conscientizar um grupo, primeiro precisa delimitar o que se quer e o que se deseja, para que o interesse desperte no aluno. É necessário que o professor utilize bagagem e conhecimento trazidos de casa pelo aluno, como dizia Freire em 1987, assim levando a perceber que o problema ambiental está mais perto de todos do que se imagina. Em seguida, explicar que os impactos ambientais existem no mundo, atingem todos os seres vivos por causa das atitudes de alguns que pensam que somente eles adiantam tentar preservar o planeta, a partir do momento em que o indivíduo percebe a existência de um todo, deixa de lado a existência única e começa a notar a presença do outro, o planeta vai caminhar para o equilíbrio natural. Concluindo esse parágrafo, então, quando a gente se vê os desastres naturais, as catástrofes naturais, aí volta o tema, porque falta cuidado com o planeta, falta cuidado com a mata, falta cuidado com as nascentes, falta cuidado com a preservação ambiental. Então, o ser humano em geral deve ter essa educação para que tenha esse equilíbrio natural. Então, segundo Segura, 2001, página 21, 2001, página 21, a escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse processo de ambientalização da sociedade, recebendo sua cota de responsabilidade para melhorar a qualidade de vida da população por meio de formação e conscientização. Dessa forma, a educação ambiental não deve ficar apenas aos currículos científicos, mas sim ser vivenciada por cada indivíduo, pelas comunidades, cada grupo à sua maneira, começando com reflexões ou com a reflexão sobre cada um de nós, se relacionar com a pequena porção que ocupa do planeta. Podemos chegar ao todo melhorando as relações entre as pessoas e o mundo que o cerca. Então, a formação de pessoas é importante, né? Pessoas que queiram atuar, pessoas que queiram construir, pessoas que querem fazer uma sociedade sustentável. É uma expressão de democracia inclusiva, onde a totalidade dos seres humanos possa estabelecer os seus pactos de governança, tendo acesso para produzir os resultados da produção de conhecimento elaborados por toda a humanidade, nos mais distintos espaços-tempos possíveis. Sorrentino, Nascimento, 2010, página 17. Nesta perspectiva, o papel do educador ambiental na consolidação de identidade individual ou coletiva e de fornecer durante o processo educador ambientalista elementos para buscar de uma identidade planetária que nos permita enfrentar os desafios colocados pelas questões ambientais em escala global, sem sobrepor a identidade microlocal, o qual é responsável, por sua vez, pelo surgimento de formas criativas de enfrentamento à crise socioambiental em toda a especificidade de cada local, de cada cultura, né? Então, falando disso aqui, né, as pessoas que são responsáveis por criar enfrentamentos, por ideias que possam melhorar o meio ambiente, como eu já disse, assoreamento, como eu disse, as nascentes, o desmatamento e muitas coisas que têm prejudicado o meio ambiente. Então, precisa surgir ideias e que os grupos e que as pessoas estejam unidos nesse engajamento. Então, a metodologia que o
usei no colégio, né? O estágio presencial foi no colégio Ápice, situado da quadra 11, lote 13 a 24, foi aqui em Águas Lindas de Goiás, onde eu resido. O horário de funcionamento de 7 às 17, onde eu fiz o roteiro de observação junto com o professor Edinaldo, que foi o meu supervisor, Edinaldo Pereira Rezendo, nas turmas do 6º ao 9º ano. Nesse estágio, eu fui regente em todas as turmas mencionadas acima, onde tive uma experiência bastante incrível, né, lecionando a matéria de ciência, onde pude demonstrar o quão é importante o uso da ciência para o bem da natureza e para o ser humano. Eu expliquei detalhadamente o avanço da ciência, as consequências benéficas que a ciência tem trazido para nós, no termo de pesquisa, no termo de trazer vacinas, descobrimento de novas tecnologias para o bem-estar do ser humano em todas as áreas, em todas as áreas tecnológicas, energia, em sustentabilidade, né? Então foi experiências incríveis, né, que eu tive com esses alunos. Falamos sobre os impactos da tecnologia no meio ambiente, nos avanços científicos, em saúde. Contudo, foi apresentado de forma positiva, com uso exclusivo de quadro como recurso principal, né? Lá o recurso principal, como era uma aula rápida, né? Então a gente não teve como fazer outras metodologias, né? Então usamos o quadro, usamos a dinâmica de conversar, de trocar ideias, e foi essa a abordagem, que inclui explicações detalhadas e reforço com palavras-chave escritas no quadro para facilitar a memorização. Propus debates curtos e atividades em grupo para incentivar o pensamento das atividades práticas que foram sugeridas, como resolver questões contextualizadas que explorassem os benefícios e os desafios do avanço científico. Durante esse estágio, participei ativamente na preparação e organização de materiais, faixas, para a Feira de Ciências, e interagir com os alunos, a gente deu ideia, foi uma coisa bacana, onde a classe do 7º ano, que era conhecida como a classe bagunceira, nesta sala, quando lecionei, os alunos elogiaram bastante e disseram que eu fui o único a calar a sala com a aula, ou seja, com metodologias simples, com assuntos interessantes, né, a gente pode trazer para os alunos algo que eles se sintam desejosos de fazer, algo em prol da humanidade e de si próprio, né? Então, tinha aluno que nem respirava, né? Eu usei em diversos momentos, o que me levou a estudar química, usei meu exemplo de vida, o que me levou a estudar química, exemplo da minha vida, o que foi muito elogiado pelo supervisor. Então, a caracterização da observação, a caracterização do corpo docente, né, quantidade de professores, um em cada área, formação acadêmica, né, alguns têm doutorado, outros têm pós-graduação, outros têm mestrados, todos os professores deles têm um ou mais nível, né, de graduação. O regime de trabalho, a maioria é contrato, os profissionais moram próximo à edificação da escola, todos próximos, né? A escola oferece possibilidade continuada aos docentes, então todas as áreas, né, os professores possuem formação específica para a disciplina em todas as áreas de formação. Então foi basicamente isso. Estão nos planos de aula do 6º ano, trabalhamos sobre o sistema nervoso, onde o objetivo foi compreender a estrutura, formação do sistema nervoso, identificar e descrever as principais divisões do sistema nervoso, entender os processos de transmissão e impulsos nervosos, explorar as funções do sistema nervoso na coordenação e controle das atividades. Usei como recurso Data Show, e a avaliação foi sobre perguntas verbais sobre parte do corpo e funcionamento do sistema nervoso. No 7º ano, eu dei 2 aulas, né? Foi uma aula sobre os anelídeos, e outra aula foi sobre os artrópodes, né? Então, os objetivos eram as características gerais dos invertebrados, identificar a diferença entre eles, explorar a importância tanto de um quanto de outro. Em cada aula a gente falou de um grupo de animal. O recurso que eu usei foi o Data Show. A avaliação foi a participação na discussão e envolvimento, a qualidade da resposta no caderno de pergunta e a correção e discussão das respostas e observação direta no engajamento com o aluno. No 8º ano,
A aula que a gente deu foi sobre a criação de peixes, reprodução de peixes e anfíbios, né, onde foi uma aula muito produtiva, né, que tinha como objetivo comparar, contrastar a reprodução de peixe e anfíbio, compreender os tipos de reprodução, explorar o ciclo da vida que auxilia na sobrevivência desses animais em diferentes ambientes. Né. Eu usei como recurso principal o datashow e o quadro. Né. A avaliação foi a participação na discussão da atividade, como sempre, todas as aulas, a mesma atividade que usa a qualidade nas respostas, o engajamento, né, e a correção e debates das respostas. No 9º ano, a gente já deu uma aula voltado mais para a área de química, né, mas ainda em ciências, que foram as 3 leis, a conservação de massa, a lei de Proust e a lei de Gay-Lussac, né, onde os objetivos eram compreender a fundamentação que rege as reações da química, a lei da conservação, a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, e a lei de Lussac. Né? No quadro, o recurso principal foi o quadro. Então, a avaliação foi a participação nas discussões, no desenvolvimento das atividades, a qualidade das respostas no caderno e a observação direta do engajamento em sala de aula, durante a aula. Né? Então, minha vivência de estágio foi muito boa, foi algo extraordinário, algo que dá vontade de você realmente ficar lá, né, como diz. Então, o estágio realizado no Colégio Ápice, né, como já disse anteriormente, proporcionou uma experiência enriquecedora e marcante, destacando-se pelo aprofundamento das práticas pedagógicas e pelo estreitamento das relações com os alunos. Diferentemente do estágio anterior, a vivência permitiu maior interação com as turmas, resultando da relação de confiança construída ao longo do semestre anterior. Essa familiaridade foi essencial para o meu desenvolvimento como educador, permitindo que as aulas fossem conduzidas de forma mais dinâmicas e participativa. Então, tudo isso aqui, do estágio anterior que eu trouxe para cá, como eu já era conhecido, então tudo isso aqui já deu aquele quebra-gelo e ficou mais fácil da gente conversar, da gente passar o conteúdo que foi nos proposto. Né? A oportunidade de reger as aulas nos diferentes anos, especialmente significativo no 7º, né? Como eu já disse, eu lecionei 2 aulas, com uma o tema de Anelídeo e o outro tema de artrópodes, onde foi abordado com base na metodologia proposta pelo supervisor, professor Edinaldo Pereira, utilizando o material didático fornecido pela escola. Então, a experiência foi ainda mais impactante, no 8º ano a experiência foi mais impactante, pois pude compartilhar não apenas conhecimentos técnicos, mas também experiências de vida, incentivando os alunos a valorizar a educação como ferramenta de transformação pessoal e social. A reação calorosa dos estudantes, manifestada em aplausos espontâneos, foi um momento de reconhecimento que fortaleceu minha motivação a seguir na docência. Além das aulas regulares, a participação na organização da Feira de Ciência representou um aspecto colaborativo no estágio, o planejamento do conjunto com os alunos, a troca de ideias sobre o conteúdo e a estruturação do evento mostram o poder do trabalho coletivo de aprendizagem. Então, ao longo desse estágio, eu tive essa oportunidade de ajudar os alunos, né? A escola estava promovendo esse evento, a Feira de Ciência, e eu tive a oportunidade de ajudar os alunos, de escolher cartaz, escolher tema, ajudar nos experimentos que eles estavam organizando, ensinando eles na hora da explicação, porque a escola recebeu um público até surpreendente, e eles iam apresentando aquele projeto, o tema que eles escolheram, cada sala para cada público que passava. Então, essa foi a vivência do estágio. As referências Segura, Denise Cibaena, Educação Ambiental na Escola Pública de Curiosidade Ingênua e Consciência Crítica de São Paulo, Ana Blume, FAPSES, 2001-2014, né? Sorrentino e Nascimento, Universidade de Políticas Públicas de Educação Ambiental no Preblo, Geraldo Freire Dias, Educação Ambiental, Princípios Práticas São Paulo, Gaia 1902, e página 224. E Freire, né? Pedagogia do Oprimido, 17 de janeiro, Paz e Terra, 1987, página 184. Então, esse foi o meu trabalho. Espero que eu tenha conseguido o objetivo, alcançado a perspectiva do supervisor. Se não, prometo no próximo semestre, se tiver um trabalho como esse, me esforçar mais ainda, estar mais preparado para que possamos dar o melhor. Muito obrigado, Deus abençoe.